Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Estou muito feliz de poder estar aqui essa manhã estudando com os irmãos a palavra do Senhor. Eu e o irmão José estamos preparando uma série de aulas. Nós vamos trabalhar o tema Vida Cristã. Estamos lendo um livro muito legal que chama Chaves para o Crescimento Espiritual. Se o irmão tiver a oportunidade de ver esse livro, de ler esse livro, eu tenho certeza que o irmão será extremamente abençoado, tá bom? Hoje nós vamos dar apenas uma introdução da nossa aula, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Deus, pela tua graça, obrigada pelo dia de hoje que o Senhor nos preparou. Obrigada, Senhor, porque podemos juntos estudar a tua palavra que é santa. E eu sei que o Senhor falará aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor, todos os dias. Precisamos de entendimento, Deus. Precisamos dos teus cuidados e do teu direcionamento. Cuida da vida de cada irmão meu de uma forma especial, Deus. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos começar as nossas aulas. Olha só que interessante o que nós preparamos um pouco para vocês. Assim como a vida secular, a vida espiritual resulta em crescimento. Irmão, abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro 3,18. Ela vai falar o seguinte: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, olha que interessante. A palavra do Senhor já fala que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, como nós conseguimos crescer no conhecimento? Estudando, irmãos. Nós temos que estudar a Bíblia, não é? Nós temos que orar ao Senhor para que Ele nos abra a mente, abra o coração para todas as coisas que a Bíblia nos ensina. Assim como decidirmos fazer cursos superiores para crescermos em nossas atividades seculares, quando tomamos essa mesma decisão quanto à nossa vida espiritual, experimentamos o grande poder de Deus, pois podemos passar da palavra de Deus para o Deus que a escreveu, conhecendo-o de uma maneira mais pessoal. Olha que interessante. Aqui está falando que nós decidimos, né? Então, a vida secular nos exige muitas coisas, que nos aperfeiçoemos profissionalmente, né? Mas nós também temos que nos aperfeiçoar espiritualmente, lendo a Bíblia, crescendo no conhecimento. Mas olha só que interessante, nós precisamos decidir, não é? Muitas vezes nós achamos que, ler a palavra de Deus, eu já leio a palavra de Deus no devocional, eu já leio a palavra de Deus quando eu estou assistindo os cultos online, não é? Mas nós vamos ver que quanto mais nós lemos a palavra, mais o Senhor abre a nossa mente e os nossos olhos para conhecer aquilo que Ele quer que nós conheçamos, aquilo que Ele quer que nós venhamos a aprender para crescer espiritualmente. E olha só que legal, irmãos, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós conseguimos conhecer mais o Senhor, não é? Porque se nós não tivermos conhecimento, não tivermos um relacionamento com o Senhor, se nós não falarmos com o Senhor, se nós não ouvirmos o que o Senhor tem para falar para mim e para você, nós não vamos conhecê-lo. É assim como funciona, não é? Nossos relacionamentos, nós precisamos ter amizade com as pessoas, nós precisamos nos relacionar com as pessoas para conhecer as pessoas melhores. E com o Senhor não é diferente. Ele espera que eu e você tenhamos um relacionamento profundo com Ele. O crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios fornecidos pela palavra de Deus, que é viva. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Pedro 1:23, que nos diz o seguinte: sendo de novo gerados
não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aqui eu quero salientar com os irmãos duas palavras: a palavra viva, não é? E a compreensão e prática. Olha só que interessante. Então, o que aqui está nos dizendo? Que nós temos que ler e praticar a palavra. Nós temos que levar a palavra do Senhor nos nossos dias, praticá-la na nossa vida, porque ela é viva. Por que será que ela é viva, irmãos? Vamos ver daqui a pouquinho. Olha só a pergunta: mas por que ela é viva? Porque ela é inesgotável, ela é inextinguível e geradora de vida. Olha só, ela não se esgota nunca. O conhecimento da palavra do Senhor não vai nunca se esgotar. Ela nunca vai deixar de existir e ela é geradora de vida. Por que será que ela gera vida, né, irmãos? Olha só que interessante. Muitas vezes eu leio um versículo, eu guardo esse versículo no meu coração, na minha vida, e aí no dia seguinte eu vou ler esse mesmo versículo. E aí o que acontece? Eu tenho um outro entendimento, porque a cada dia isso vai gerando vida em mim. A cada dia o Senhor quer falar comigo de uma forma diferente. É assim que a palavra do Senhor trabalha nas nossas vidas, por isso que ela é viva. Olha só que interessante. Ela não consegue anular a sua validade, não é? O sistema mortal desse mundo não pode atingi-la. Ela não pode ser deteriorada. Sua realidade não pode ser destruída, nem a sua verdade. Ela sempre será atual. Quantas vezes a gente pega a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, e às vezes nós estamos lendo uma situação na Bíblia que nós estamos vivendo. Olha só os dias de hoje, né, irmãos? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, de tantas incertezas com relação à saúde, essa contaminação aí por essa gripe, né, pelo Covid, tem muitas vezes nos deixado muito preocupados com o dia de amanhã. Mas a palavra do Senhor também fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, não é? Porque nós acreditamos que todas as coisas estão sob o controle de Deus e Ele está cuidando de todas as coisas. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e que nós lemos, nós conseguimos ficar confiantes, fortes, porque nós acreditamos que o Senhor está sobre todas as coisas. Em qualquer geração ou idade, toda pessoa que lê a Bíblia encontra vida e vigor. Ela também transmite vida. Nós temos aqueles dias que são difíceis nas nossas vidas, não é? Então, quando aqui está falando que nós encontramos vida e vigor, que ela transmite vida, muitas vezes nós estamos naqueles dias entristecido, desanimado, apreensivo com alguma coisa, e aí nós vamos lá na palavra de Deus, lemos coisas que o Senhor nos traz à mente, à memória, nós vamos lá, nós pesquisamos de novo, e nós nos sentimos renovados. Muitas vezes os nossos medos vão embora, porque nós lemos tudo aquilo que o Senhor faz e fará por nós. E então é por isso que nós vemos que ela nos traz vigor. Amém? Olha só, irmãos, quando levamos a palavra a outras pessoas, isto gera vida naquele que a ouve e a recebe. Olha como é importante nós não guardarmos a palavra de Deus para nós. Nós levarmos a palavra de Deus àqueles que não conhecem o nosso Deus verdadeiro, porque vai ser gerado vida. A palavra do Senhor fala que nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então nós ouvimos a palavra do Senhor, nós aprendemos sobre o Senhor e nós acreditamos sobre as coisas que o Senhor faz. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Tiago 1,18, que nos diz o seguinte: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A Bíblia sustenta a nossa vida espiritual. Assim como o nosso organismo precisa de alimento, precisamos da palavra de Deus para nos alimentarmos espiritualmente.
Olha só que interessante, irmãos. Aqui está falando, ó, a Bíblia sustenta a nossa vida espiritual. Se nós ficarmos muito tempo sem comer o nosso alimento diário para o nosso corpo físico, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar desnutridos e iremos morrer. Assim também é com a nossa vida espiritual. Se nós não lermos a palavra, se nós não nos alimentarmos diariamente, nós vamos ficar desnutridos, fracos, irmãos. E aí, quando nós tivermos que passar por uma situação talvez difícil, nós não vamos saber como fazer. Nós não vamos saber como reagir, como passar por aquele momento difícil. Se nós passarmos por uma batalha espiritual, se estivermos enfraquecidos, nós não vamos saber como passar por aquilo. E muitas vezes estaremos desesperados e estaremos com medo. Então, olha só, irmãos, como é interessante e importante na vida de um cristão nós estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 2:2. Nos fala o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, olha só, aqui está falando desejai afetuosamente. Então, eu desejo aprender as coisas que o Senhor quer que eu aprenda através da sua palavra, com amor, com carinho, não com obrigação. Isso deve fazer parte da vida do cristão. Assim como não podíamos viver sem leite quando bebezinhos, assim também devemos desejar o alimento para nosso crescimento espiritual. Afinal de contas, quando recebemos a salvação, já provamos o quão bondoso é o nosso grande Deus. Precisamos sentir a mesma doçura ao nos alimentarmos da palavra. O pastor Marcelo já falou várias vezes em algumas pregações quão bom seria, né, irmãos, se assim que nós aceitássemos a Cristo, nós já fôssemos arrebatados. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor quer nos ver crescendo, não é? Ele quer nos ver, primeiro ele nos vê como bebezinho, nós vamos tomando o leite espiritual, mas conforme nós vamos crescendo, o Senhor também quer que a gente vá crescendo espiritualmente. O nosso alimento, ele tem que começar a ter mais substância, não é? Então, assim como o nenê, a gente começa com leite, depois nós vamos para a papinha, depois nós vamos para os alimentos mais sólidos. E aí o nenê vai crescendo, o nenê vai se fortalecendo. É assim que o Senhor espera que aconteça comigo e com você. Mas eu quero destacar uma palavra aqui nesse slide que fala assim, ó, precisamos sentir a mesma doçura. Olha só que interessante, a mesma doçura. Nós temos que ter amor pela palavra do Senhor. Nós temos que ter carinho pela palavra do Senhor. É isso que Ele espera que aconteça comigo e com você. Muitos cristãos, muitos crentes, não desejam se alimentar da palavra e, como resultado, são fracos e desnutridos. Vamos ler, irmãos, Jeremias 15:16, o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha só que legal, irmãos, a gente faz parte da palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor escrita, ela deve fazer parte da minha vida e da tua vida. Olha só, Jeremias está falando que achando as palavras, ele a comeu. Então, o que é comeu? Né? Quando nós sentamos na frente de um prato super gostoso, uma comida que a gente estava com muita vontade de comer, a gente come aquilo, né? Com a maior alegria, com a maior satisfação. É assim que deve ser a palavra do Senhor. Cada vez que eu e você sentamos para ler a Bíblia, nós devemos devorar aquela palavra, porque é aquela palavra que vai nos sustentar. Mas precisamos também crescer para finalmente podermos comer carne. A palavra de Deus também transforma a nossa vida. Olha só, né, os irmãos carnívoros aí, né, quando fazem um churrasco, aquele baita churrascão,
né, ficam com água na boca, não é? Então, olha só, aqui está falando a mesma coisa. Nós devemos comer a palavra do Senhor todos os dias, nos alimentando dessa palavra, não é? Porque essa palavra vai transformar a nossa vida. Irmãos, olha só o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Como é que o meu entendimento e o seu são renovados? Quando todos os dias nós lemos a palavra do Senhor. O Senhor vai colocando vida nova no nosso entendimento. O Senhor vai colocando o que Ele deseja que eu e você venhamos a aprender. Nós vamos aprendendo, a nossa mente vai sendo renovada, não é? Por palavras novas, palavras de encorajamento, palavras de sensatez, palavras de entendimento, não é? Então vai sendo renovado dia após dia. Como crentes, precisamos permitir que a palavra nos transforme. Isso aqui eu achei muito interessante colocar, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, como nós já falamos anteriormente, que ela é viva, né? Nós precisamos permitir que ela nos transforme. Não adianta nós pegarmos um versículo, um capítulo, enfim, lermos e darmos as nossas interpretações, né? Nós temos que ouvir o que o Senhor tem que falar para a gente. Então, às vezes, nós achamos que aquilo que nós lemos precisa ser comentado por nós. Não, irmãos. A palavra do Senhor, ela já fala por si só. Nós temos que guardar aquilo no coração e deixar com que o Senhor fale conosco através daquilo que nós lemos, não é? A palavra, ela não tem que ser interpretada por nós. Nós temos que guardar aquelas palavras no nosso coração. Lembra que nós falamos lá atrás que a palavra é viva? Então, essa palavra vai gerar vida em mim e em você. Não ficamos perfeitos quando aceitamos a Cristo, mas a cada dia o Senhor nos transforma. Como nós já falamos anteriormente, é isso que Ele espera de mim e de você. Ele não espera a perfeição, porque nós seremos perfeitos somente o dia que estivermos face a face com Cristo. Mas Ele quer que a cada dia nós venhamos a crescer um pouco mais. Mesmo depois de entrarmos para a família de Deus, a velha maneira de pensar, as coisas erradas ou duvidosas da vida, precisam ser trabalhadas e retiradas dos nossos dias. Isso só pode ser feito através da palavra de Deus. Olha só, nós vamos estudando a palavra do Senhor, nós vamos nos deixando ser transformados pela própria palavra, não é? E as coisas velhas da nossa vida, nós vamos deixando para trás. Os pecados, as formas de pensar, não é? A vida antiga pecaminosa que nós tínhamos, nós vamos sendo transformados e deixados para trás. Aquilo para nós não tem mais importância. A importância para mim e para você é que nós venhamos a crescer e esses velhos hábitos, eles vão sendo transformados. Muitos hábitos como mentira, como falsidade, como brigas na família, pensamentos obscenos, pensamentos obscuros. Nós deixamos de acreditar em muitas coisas que são idolatria. Então nós vamos sendo transformados, né, irmão? Nós vamos sendo renovados, né? Eu posso falar isso mais do que qualquer um que viveu uma vida enfiada no espiritismo por tantos anos, não é? E quando o Senhor Jesus veio e me transformou, eu pude sentir o amor incondicional dele nos meus dias. Como nos tornaremos semelhantes a Cristo? Isso é muito simples, meus amados irmãos. À medida que contemplamos a glória de Cristo, somos transformados em sua própria imagem. À medida que desviamos os nossos olhos de nós mesmos e os fixamos em Jesus, somos renovados,
Não podemos procurar um atalho para atingir uma super espiritualidade. Quando nós deixamos de olhar para os nossos umbigos, sempre falei isso na classe das mulheres, precisamos deixar de olhar para os nossos umbigos. Precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para Cristo, que nos traz todas as coisas que precisamos, não é? E isso não é do dia para a noite, irmãos. Nós não aceitamos a Cristo hoje e amanhã nós já somos super crentes, super heróis cristãos. Não, nós vamos trabalhando dia a dia esse conhecimento. O Senhor vai nos trazendo através da sua palavra santa, dia a dia, o que cada um de nós precisa aprender, não é? Idade não tem muito a ver com a questão do crescimento espiritual. O crescimento espiritual se dá com a nossa vontade de aprender. Existem jovens que são muito mais maduros espiritualmente do que pessoas que têm mais idade. Então, qual é a questão aqui? Nós estamos falando de idade, nós estamos falando da vontade de crescer espiritualmente, da vontade de aprender mais a palavra, da sede da palavra viva, que nos traz alimento todo dia, que mata a nossa sede de conhecimento todo o santo dia. Quando estivermos dispostos a contemplar com determinação o espelho da palavra, a fim de vermos a glória de Deus, tudo o que temos a fazer é focalizar a sua palavra, e a glória de Cristo ali revelada começará a nos transformar. Então, o que significa tudo isso? Eu quero usar aqui duas palavras que estão no slide. Quando estivermos dispostos e determinados. Sabe por quê, irmãos? Porque tem aquele dia que dá uma preguiça. Tem aquele dia que a gente acha que não tem tempo, não é? Tem aquele dia que a gente acha que a gente não está legal. A gente não está afim de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Mas aí é que eu vou te dizer que são nesses dias é que nós devemos abrir a Bíblia e ler a palavra e estudar a palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala que nós temos um inimigo e que esse inimigo, ele está ao nosso redor, não é? Nós sabemos que é Satanás. E muitas vezes ele coloca em nós a descrença, ele coloca em mim e em você a vontade de não ler a palavra, ele coloca em nós a preguiça, não é? Lembra do relacionamento, que a gente estava falando do relacionamento? Quanto menos eu estudo, menos eu conheço a Deus, não é? Então, quanto mais eu estudar, quanto mais eu ler a palavra do Senhor, mais eu vou conhecê-lo. E se eu o conhecer mais, eu conhecer mais aquilo que Ele quer que eu conheça, eu vou estar muito mais protegido, inclusive, das armadilhas de Satanás contra a minha vida, não é? Então, olha só, eu preciso ter vontade. E o dia que eu não tiver vontade, eu tenho que orar ao Senhor. Deus me dá vontade. Afasta de mim tudo que está me impedindo de ter vontade de ler a Tua palavra. É assim que precisa ser, irmãos. Nós temos um inimigo aí que não para. Devemos crer na Bíblia, estudá-la, honrar a palavra, amar a palavra e obedecer a palavra. E que tudo possa ser feito para a glória do nosso Deus. Olha só, devemos crer na Bíblia. Hoje em dia a gente entra na internet, tem muita gente falando besteira, irmãos. A gente tem que ficar esperto, não é? A gente tem que ir lá na palavra. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu tenho que ir lá na palavra. Eu tenho que estudar. Estamos, desde que começamos esta aula, falando do quão é importante estudarmos a palavra. Eu tenho que honrar a palavra. Eu não tenho que ter vergonha da palavra do Senhor. Eu não tenho que ter vergonha de estar carregando uma Bíblia. Eu não tenho que ter vergonha de, no momento oportuno, falar a palavra de Deus a uma pessoa que está precisando, né? Eu não posso ser aquele agente secreto, né? Eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente.
não é? Eu tenho que mostrar para todos que eu sou cristão e que eu acredito em Jesus Cristo. E que eu acredito que Ele virá. E que eu acredito que Ele vai voltar para levar a sua igreja, o seu povo. Que eu acredito que todas essas coisas que estão acontecendo está sim sobre o poder do Senhor. E obedecer a palavra. É duro, irmãos, quando a gente está passando um momento difícil, a gente abre a palavra do Senhor e aquilo vem e dói na gente. Mas sabe o que acontece? Quando dói, nos transforma. É duro, às vezes, nós sermos confrontados pela palavra do Senhor, não é? Às vezes nós pensamos uma coisa, mas aí a palavra vem e ela está dizendo outra coisa completamente para mim e para você. É duro, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, né? Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos baixar a nossa cerviz, que nós devemos ser humildes diante da palavra do Senhor, não é? Assim como um pai educa um filho, nós devemos confiar na educação que o Senhor está dando para mim e para você. Isso dói, não é? Às vezes nós temos que ser firmes com os nossos filhos, às vezes até dar um castiguinho para eles, né? Para que eles possam entender. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a entender também. Ele nos tem por filhos, não é? Então, agora que somos crentes, que acreditamos no Senhor, que aceitamos a palavra da salvação, o Senhor nos trata como filhos. E como filho, Ele quer nos ensinar. Mesmo que seja de uma forma, talvez para nós, um pouco mais dura. Mas o Senhor sempre nos ensina amorosamente. Amém, irmãos? Olha, eu espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês, assim como falou no meu e no do Zé, quando nós fomos preparar esse estudo. Isso foi uma breve introdução, tá bom? No domingo da semana que vem é o irmão José que vai trazer a aula. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito legal para nós aprendermos sobre tudo aquilo que o Senhor quer que eu e você venhamos a aprender, tá bom? Irmãos, Deus abençoe, que os irmãos tenham um domingo grandioso, abençoado na presença do Senhor e que nós possamos estar juntos, mesmo distantes, juntos à noite hoje, louvando e honrando o nome do Senhor. Se protejam, se cuidem e que o Senhor possa nos abençoar hoje e para sempre, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus por mais uma manhã em que podemos estudar a palavra do nosso Deus. Eu espero que você tenha sido edificado pelo estudo bíblico desta manhã. Nós iniciamos um novo módulo, o irmão José e a irmã Sandra estarão ministrando, né, a vida cristã. E eu tenho certeza que nesse tempo seremos grandemente edificados. Muito bem, nós queremos mais uma vez agradecer, né, a cada um dos irmãos, toda a nossa liderança que tem trabalhado, que tem se empenhado em manter aí o ministério, manter a obra do nosso Deus. E gostaria de convocar a liderança da igreja, né, a diretoria, mais os ministérios, para nós realizarmos uma reunião no próximo domingo, às 9h30 da manhã ou às 10 horas da manhã, né? Podemos confirmar o horário, então, hoje à noite ou no decorrer da semana. Mas nós precisamos nos reunir e nós queremos, então, discutir alguns temas, né? Alguns assuntos com os irmãos, estar pensando como cuidar das ovelhas em tempo de pandemia, né? Como cuidar das ovelhas. Então, nós queremos discutir isso com toda a nossa liderança, buscar novas ideias e colocar aí os desafios, né, que nós estamos enfrentando, tá? Então, eu espero contar com cada um dos irmãos. Hoje à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas, então os irmãos que têm vindo para nos assessorar no culto, então não se esqueçam, irmãos, tá? Venham de máscara. Ao entrar no templo, né, temos o álcool gel logo na entrada, então não deixe de usá-lo, não deixe de
está seguindo as recomendações para que nós não caiamos, ocorramos nenhum erro, né? A gente não venha cometer nenhum erro e ao invés de sermos bênção, né, cair aí, ser motivo de chacota ou maldição na boca das pessoas. A igreja, ela tem um propósito, né? E o propósito da igreja é proclamar o evangelho sem escândalos. Então esse é o nosso desafio e eu espero contar com os irmãos. Então os irmãos que vierem, por favor, não se esqueçam da sua máscara, tá? E hoje à noite nós estaremos encerrando o mês da família, ainda que pouco falamos a respeito, né, do mês da família, mas hoje à noite eu gostaria de trazer uma mensagem de edificação para a igreja com o tema famílias eleitas no Senhor. Esse é o nosso tema, famílias eleitas no Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então, convide aí, né? Não deixe de convidar os amigos, envie lá o link para que eles possam acessar, possam compartilhar também da palavra de Deus hoje à noite, ouvir aí uma palavra de fortalecimento, tá? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E eu gostaria, irmãos, de nesta manhã, rapidamente, falar sobre um assunto que talvez não esteja muito em moda nesse momento, né? Eu gostaria de falar sobre a paz, né? Eu creio que a paz é um tema que nos tempos atuais é muito importante que nós reflitamos a respeito, compreendamos, né, o que é realmente a paz e o que Deus nos ensina, embora muito rapidamente, mas eu gostaria de aqui trazer essa palavra nesta manhã, lembrando que paz não é ausência de problemas, tá? É importante que você compreenda essa verdade. Paz não é ausência de problemas, mas paz, amados, é uma relação correta em todas as esferas da vida, ou em todas as circunstâncias. É agirmos de formas correta ou coerente em meio às circunstâncias que nós enfrentamos. E a palavra de Deus nos traz grandes ensinamentos acerca da paz, né? Por que você e eu devemos ter paz? Note bem, primeiramente, nós devemos ter a paz que fora alcançada na cruz por Jesus Cristo. Por isso, podemos ter paz em todas as esferas da nossa vida. Podemos ter uma relação correta em todas as esferas da vida. Colossenses capítulo 1, no verso de número 20, a palavra de Deus diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, nós alcançamos a paz. Nós podemos ter a paz com Deus, né? Tudo foi reconciliado por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tudo foi trazido, convergido novamente em direção ao Senhor. E nós podemos desfrutar disso, irmãos, mesmo em meio às adversidades. Porque a paz não é aquilo que eu faço. A paz é aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, a paz, além de ter sido alcançada na cruz, a paz ela deve ser pregada por meio do Evangelho. Em Efésios capítulo 2, no verso 17, a palavra de Deus diz: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então a paz, alcançada por Cristo na cruz, fora também por ele pregado. E esta é a mensagem do Evangelho que eu e você também devemos pregar. Devemos pregar que, por meio de Jesus Cristo, o homem pode desfrutar da paz com Deus, ele pode gozar desse estado, né, de paz em seu coração, em sua alma, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Por quê? Porque sabemos quem somos, né? Sabemos quem é o nosso Deus, sabemos quem é aquele que deve ou que nos deu
a paz. Por isso, a paz, ela deve ser desfrutada pelo crente. O crente deve possuir a paz. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo de número 1, Paulo escreve e diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o crente, ele deve possuir essa paz, ou melhor, ele possui essa paz, né? Essa paz com Deus. Você pode entrar na presença de Deus em quaisquer circunstância, em meio aos problemas, em meio à dificuldade, em meio à desesperança, em meio enfim, amados, em toda e quaisquer situação, você possui a paz com Deus. Então, esse estado, não é? Essa relação correta com Deus, agora você possui. Então, não deve ser as adversidades, não deve ser os problemas, não deve ser as aflições da vida que roube a sua paz, que lhe traga desassossego à sua alma, que lhe traga desesperança, porque você está em paz com o Deus Todo-Poderoso. Você está em paz com aquele que pode fazer todas as coisas segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Então, lembre-se disso. Em meio à situação em que nós estamos vivendo, que o seu coração possa descansar em paz, não é? Assim como diz o hino do cantor cristão, né? Se teu coração estiver em paz, se o teu coração estiver em paz, então, meus amados, as densas nuvens, né, certamente se desfarão, as nuvens escuras certamente se desfarão, e o seu coração, ou no seu coração, reinará a paz do nosso Deus. Paz conquistada por Jesus Cristo na cruz. Paz que é pregado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Paz que só o crente possui. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos nesta manhã de domingo. E queremos rogar ao Senhor que o teu Espírito Santo possa trazer a cada coração daqueles que me ouvem nesta manhã a paz do Senhor. Que o coração dos teus servos possa estar descansando no Senhor. Em meio às adversidades, aos problemas que temos enfrentado, ó Deus, que o teu povo esteja totalmente confiado no Senhor. Conceda-lhes a paz, não como o mundo, mas a paz que fora conquistada na cruz por Jesus Cristo. Pois em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que você possa ter um domingo repleto da graça do Senhor. Fique com Deus.